Olá, pessoal! Estamos aqui no protocolo de higiene das mãos, naquele jeito, né? Modo turbo ativado. Estaremos agora estudando a parte da nossa estratégia multimodal da Organização Mundial de Saúde, citada aqui no nosso protocolo de 2016, e você vai ver que isso caiu em prova. Para mim, essa é a parte mais difícil desse assunto, porque conceito, tipos de higiene das mãos, equipamentos, essas questões é bem tranquilo da gente pegar, tá? Essa parte aqui a gente vai precisar de um esforçozinho a mais em relação aos conceitos e quais são as estratégias dessas nossas abordagens, ok? Então, vem comigo aqui na tela que eu fiz um esqueminha para você. Quais são essas 5 estratégias? A primeira é mudança de sistema. A segunda é educação e treinamento. A terceira, avaliação e retroalimentação. A quarta, lembretes no local de trabalho, que envolve aqueles cartazes, né? E o clima de segurança institucional. Então, essas são as 5 estratégias. Cai em prova isso? Exatamente assim, tá? Então, prestem atenção. Quais são as palavras-chave que você pode pegar aqui em relação a isso? Mudança, né? Educação, avaliação, lembretes e clima, né? São as 5 palavras que a gente pode pegar aí para poder fazer um mnemônico, tá? Então, MELAC fica legal. Mudança, educação, avaliação, lembrete e clima, tá? MELAC é aí a dica para guardar as estratégias. Vamos então na questão de número 3. As diretrizes da OMS apresentam recomendações de uma série de componentes que constituem uma estratégia multimodal eficiente para a melhoria da higiene das mãos em serviços de saúde. Sobre essa temática, analise os itens abaixo. 1. Supervisão no local de trabalho, formação acadêmica e análise da situação. Tinha esses itens na estratégia multimodal? Não, né? Então não tinha supervisão, não tinha formação acadêmica e nem análise da situação local. Então a gente já vai descartar o item 1 aqui com a gente, tá? 2. Mudança na contratação dos recursos humanos. Tem essa estratégia, gente? Não. Clima de segurança, mas não monitorado, né? Clima de segurança institucional, tá? Então, aqui, tira o monitorado também. Então, falso o item 2, a gente também já descarta o item 2, ok? E aqui, o item 3, né? Mudança de sistema, formação, educação, avaliação e retroalimentação, tá? Então, aqui, sim, aqui esse tá certo. Em relação a essa questão, eu acho que um dos itens aqui ficaram errados, né? 3 e 4. Esse aqui na letra C. Devia ter uma bolinha aqui a mais, tá? Deixa eu botar aqui de pretinho. 3 tá verdadeiro. E o 4, lembretes no local de trabalho, clima de segurança institucional. Exatamente. Clima de segurança institucional, lembrete no local de trabalho. Verdadeiro, verdadeiro. Então, observe que pegou simplesmente as palavras aqui da nossa estratégia multimodal, tá? Para poder cobrar isso aqui. Então, a questão de número 3... aqui para a gente, em relação a esses novos protocolos, tem a ver com a letra C mesmo, e aqui faltou uma bolinha para formar o 3 e o 4, tá? Então, a primeira estratégia, que é a mudança de sistema, que é que o manual vai dizer para a gente? Assegurar que a infraestrutura necessária seja disponível para garantir a prática correta de higiene das mãos pelos profissionais de saúde. Então, mudança de sistema em relação a infraestrutura, que é ter acesso às coisas, tá? Dentro dessas coisas, eu estou dizendo de acesso a sabonete, papel toalha, fornecimento contínuo e seguro de água, acesso imediato a preparações alcoólicas, ou seja, distribuição, né, dessa preparação nos corredores, nos ambientes aí de passagem, tá? A gente tem um RDC da Anvisa que fala sobre a obrigatoriedade de ter esses dispensers, tá bom? Que é RDC 42 de 2010, tá? Para a higiene das mãos no ponto de assistência, pias no quantitativo de 1 para cada 10 leitos. Em relação aqui à quantidade de pias, unidades específicas, gente, lá na RDC 50 da Anvisa, vai ter aí uma quantidade de pias diferentes, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho um paciente de UTI, eu tenho uma quantidade de pias aí para uma menor quantidade desses pacientes aí. Se for unidade de queimado, se for unidade de box aí de laboratório, unidade de fisioterapia. Então, cada tipo de unidade na RDC 50 vai demandar uma proporção de número de pias aqui de higiene das mãos diferente. Mas aqui, o protocolo, de maneira geral,
né, aqui na hora de construir o hospital de maneira geral, a gente vai pensar em pelo menos uma pia para cada 10 pacientes de maneira mais ampla, tá? Preferencialmente com torneira de acionamento automático, para não precisar usar o papel para fechar, tá? Em unidades não críticas e obrigatoriamente essa torneira automática em unidades aqui críticas, tá? Isso aqui, gente, quando eu vi, falei assim, isso aqui é cara de questão de prova, gente. Eu, como examinadora, adoraria colocar isso aqui. Primeiro porque tem número. E a gente já sabe que onde tem número tem questão, né? E segundo porque tem essa especificidade. Na unidade não crítica, ela é indicada. Na unidade crítica, ela é aqui obrigatória. Essa torneira de acionamento aqui automático, tá? O segundo item da nossa estratégia, né, que é educação e treinamento, fornecer o quê? Capacitação em relação tanto à higiene das mãos, né, a técnica em si, quanto os nossos 5 momentos para a higiene das mãos. Será que você lembra os 5 momentos da higiene das mãos, professora? Vamos lembrar? CPF, CS, né? Como é isso aqui, professora? Antes do contato, né? Antes de procedimentos, após mexer com fluidos e excreções, após o contato e após tocar superfícies próximas ao paciente, CPF, CS aqui, né? Os nossos 5 momentos, tá? Ok. Alimentação e retroalimentação. Eu vou monitorar as práticas de higiene das mãos e a infraestrutura, saber se eu tenho o quê? Material suficiente, assim como a percepção e o conhecimento sobre o tema, sobre os profissionais da saúde, retroalimentando esses resultados, tá? Então, eu vou levantar esses dados, monitorar esses dados, e inclusive de infraestrutura também. Lembretes são os cartazes, né? Alertar e lembrar aqui os profissionais sobre a importância da higienização das mãos, uso de indicadores e procedimentos adequados para aqui realizá-la, né? Aqui justamente que cartazes são esses? Aqueles cartazes que a gente viu aqui o passo a passo. Primeiro faça isso, né? No caso de lavar com água e sabão. Primeiro molha, depois bota o sabão. Então, aqueles cartazes que a gente vê aí nos hospitais, ele tem aí uma influência, tá? Não é muito grande, mas tem uma influência em relação ao estímulo da higienização das mãos, ok? E o clima de segurança institucional, criar um ambiente que facilite a sensibilização dos profissionais quanto à segurança do paciente e no qual o aprimoramento da higienização das mãos constitui prioridade máxima em todos os níveis, incluindo participação ativa em nível institucional e individual, consciência da capacidade individual e institucional para mudar e aprimorar a autoeficácia e parcerias com pacientes acompanhantes e com associações de pacientes para criar um clima onde todo mundo se preocupe com isso, né? Com a higienização aqui das mãos. Já pensou um paciente desses treinados aí? Você vai fazer um procedimento desse e ele diz assim, você lavou sua mão? Né? Então, que coisa feia, né? Você dizer, não lavei não, peraí que eu vou ali lavar minha mão. Então, a gente tem que se antever aí em relação a esse detalhe, né? Lavar sempre as mãos, higienizar. Eu gosto muito de higienizar minhas mãos na frente do paciente. Então, assim, eu sou muito chamada para ir em gabinetes, né? Fazer atendimento do ministro lá. O ministro raramente desce no serviço de saúde. Normalmente o serviço médico vai até ele. Então, a gente vai lá no gabinete. Chegando lá, a primeira coisa que eu falo, onde eu encontro uma pia para higienizar as minhas mãos, né? Então, aqui é para mostrar que eu estou preocupada com a segurança dele, né? Antes de fazer uma medicação na veia, intramuscular, tudo. Então, sempre mostrando que a gente não vai chegar lá já com a mão higienizada, até porque a gente toca no elevador, toca nas coisas. Então, onde eu posso higienizar minhas mãos, isso é importante você deixar claro aqui para o paciente na sua assistência, né, gente? Mostra que a gente está preocupado com a segurança deles. Vamos na quarta questão, gente? Vamos lá. A estratégia multimodal da Organização Mundial de Saúde para a melhoria da higienização das mãos foi proposta para traduzir na prática as recomendações sobre a higienização das mãos e é acompanhada por uma ampla gama de ferramentas práticas e de implementação prontas para serem aplicadas nos serviços de saúde. Diante dessas afirmações, é correto afirmar que os componentes-chave da estratégia multimodal da OMS para a melhoria da higiene das mãos são, exceto. Então, ele quer o que não é aqui estratégia multimodal, né? Letra A. Fiscalização e aplicação de advertências para garantir que seja efetivada a prática correta da higiene das mãos? Não, a gente não tem essa questão de advertências, penalidades, a culpabilidade. Isso aí está fora, né, da nossa cultura da segurança do paciente. Por isso já é o gabarito da gente, né? Ficou fácil frente ao contexto macro de segurança do paciente que a gente já entende, tá? Letra B.
Mudança de sistema para assegurar que a infraestrutura necessária esteja disponível para permitir a prática correta de higiene das mãos pelos profissionais de saúde. Então, mudança de sistema, lembra que foi o primeiro lá do da nossa estratégia? E incluir aqui infraestrutura, ter materiais, ter aqui pias a cada 10 leitos, né? Aquela questão ali, tranquilo. C. Avaliação e retroalimentação, com o objetivo de monitorar as práticas de higiene das mãos e a infraestrutura, ver se está tudo funcionando, assim como a percepção e o conhecimento sobre o tema entre os profissionais da saúde, retroalimentando esses resultados. Lembretes no local de trabalho, visando alertar e lembrar os profissionais, então lembretes são aqueles cartazes, né, sobre a importância da higienização das mãos e sobre as indicações e procedimentos adequados para realizá-los. Então, no contexto do álcool gel vai ter o específico, no contexto da água e sabão vai ter também o específico. Clima de segurança institucional, que é aqui mais uma das nossas estratégias, tem o objetivo de criar um ambiente que facilite a sensibilização dos profissionais quanto à segurança do paciente e no qual o aprimoramento da higienização das mãos constitui prioridade máxima em todos os níveis. Então, depois me conta aí se você já sabia quais eram essas 5 estratégias multimodais aqui em relação à nossa higiene das mãos, porque observe que teve aqui 2 questões na nossa aula. E eu nem fui muito buscando tanto assim em relação ao esforço para achar essas 2 questões. Então, devem ter mais questões que abordam aí essas estratégias multimodais. Vamos revisar elas? Mudança, educação, avaliação, lembretes e clima. MELAC aí é a dica para a gente lembrar dessa estratégia multimodal. Esse tipo de questão, gente, lembrando que essas estratégias multimodais, é aquela que faz a diferença, tá? Porque quando a gente tem uma questão aí fácil, essas questões fáceis não fazem tanta diferença na nossa aprovação, porque todo mundo acerta. Mas uma dessa aqui pode fazer a diferença aí, beleza? Vamos agora para os indicadores. Com relação aos indicadores, eu tenho aqui o que é obrigatório, tá? Recomendado aí também. Então, tem o que é obrigatório e tem o que é recomendável. No obrigatório, eu tenho o consumo de preparação alcoólica para as mãos, monitoramento do volume de preparação alcoólica para as mãos usando para cada 1.000 pacientes dia e consumo de sabonete, monitorando o volume do sabonete líquido associado ou não a antisséptico utilizado para cada 1.000 pacientes dia. Então, esses são os indicadores obrigatórios, né, de controle do estabelecimento de saúde. E o indicador recomendável é o percentual de adesão. Número de ações de higiene das mãos realizadas pelos profissionais de saúde, número de oportunidades ocorridas para a higienização das mãos, multiplicado por 100, isso depende de uma observação. Depois, no finalzinho do protocolo, a gente tem alguns cuidados especiais. Tem os cuidados aqui com relação ao uso de luvas, tá? Que inclui aí o uso dela para proteção individual, nos casos de contato com sangue e líquidos corporais e contato com mucosas e pele não íntegra de todos os pacientes. Então, usar aqui para proteger o profissional em contato com sangue e líquidos. Usá-las para reduzir a possibilidade de os micro-organismos das mãos do profissional contaminarem o campo operatório, né? Então, no caso, usa a luva cirúrgica nessa finalidade. Utilizá-las para reduzir a possibilidade de transmissão de micro-organismo de um paciente para outro, nas situações de precaução de contato, né? Então, aqui é uma outra indicação do uso de luva. Trocar as luvas sempre que entrar em contato com outro paciente. Trocar de luvas durante o contato com o paciente, se for mudar o sítio. Trocar de luva quando estiverem danificadas. Nunca tocar desnecessariamente superfícies e materiais, tais como telefone, maçaneta, porta, quando estiver usando luva. Higienização das mãos antes e após o uso da luva, tá? Então, aqui são os cuidados com o uso de luva. Agora, os cuidados com a pele das mãos. A fricção das mãos com preparação alcoólica, contendo um agente umectante, agride menos a pele do que a higiene com sabonete líquido e água. Então, a preparação alcoólica, que tem um agente umectante, ou seja, que vai lubrificar ali a pele, né, como uma glicerinazinha associada, vai ser uma forma de agredir menos do que a água e sabão. As luvas entalcadas podem causar irritação quando utilizadas simultaneamente com produtos alcoólicos. Então, cuidado aí da mistura do talco da luva com o álcool. O uso de cremes de proteção para as mãos ajudam a melhorar a condição da pele, desde que sejam compatíveis com os produtos de higiene das mãos
e as luvas utilizadas. E o que é que não é recomendado? Usar sabonete líquido e água simultaneamente com produtos alcoólicos. Usar água quente para lavar as mãos com sabonete líquido e água. Então, não é água quente. Calçar luvas com as mãos molhadas, levando a risco de causar irritação. Higienizar as mãos, além das indicações recomendadas. E usar luva fora das recomendações. Então, essas são as ações que não devem ser feitas, tá? Muito importante esse item aqui para a gente poder guardar. A água quente, ela causa ressecamento na pele, tá? Eu acredito que seja por isso. No finalzinho, ele traz agora os princípios a serem seguidos em relação ao nosso protocolo de higiene das mãos. Enxaguar abundantemente as mãos para remover resíduo de sabonete líquido e sabonete antisséptico. Friccionar as mãos até a completa evaporação da preparação alcoólica. Secar cuidadosamente as mãos após lavar com sabonete líquido e água, porque a gente viu, se for colocar molhada com a luva, primeiro que a gente vai ter dificuldade, né? Se ela não estiver seca adequadamente. E manter as unhas naturais, limpas e curtas. Não usar unhas postiças quando entrar em contato direto com os pacientes. E deixar punhos e dedos livres sem a presença de adornos como relógios, pulseiras e anéis. Aplicar regularmente um creme protetor para as mãos, de uso aqui individual, tá? Então, esses são os princípios que o nosso protocolo traz para a gente, ok? E vamos lá na questão de número 5 aqui. O chamado de desafios globais para a segurança do paciente, previsto na Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, identificam ações que ajudam a evitar riscos aos pacientes e, ao mesmo tempo, norteiam os países que têm interesse em implantá-los. O primeiro desafio global está focado Primeiro desafio global, higiene das mãos. Assistência limpa, assistência segura, tá? Então, a letra A. Enfrentando a resistência microbiana aos quimioterápicos? Não. Cirurgia segura salva vidas? É desafio? É, mas é o segundo. Prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde? IRAS, apresentada como lema, uma assistência limpa é uma assistência mais segura, que envolve ações relacionadas à melhoria da higiene das mãos em serviços de saúde. Perfeito aqui a letra C, o gabarito, tá? O outro item cobrou a criação de um programa paciente pela segurança do paciente, que busca implantar de forma gradativa o cuidado comunitário, tem nada a ver. E a ação eliminando a infecção da corrente sanguínea associada a catéter central, que visa a redução de 60% a 90%, não é aí desafio global, tá? Então, agora, essa questão foi em 2014. Em 2017, nós tivemos o terceiro, que é para evitar erros de medicações, né, medicações sem danos, é aqui o protocolo em relação ao terceiro desafio, tá? Então, é isso. Com relação à higiene das mãos, tudo que a gente tinha que falar voltado para a segurança do paciente foi falado aqui. Na nossa disciplina de biossegurança, tem uma aula mais voltada aí para os produtos, né? O que é o álcool, o que é a clorexidina, quem tem efeito residual, quem não tem. Aqui, várias formas de apresentação de outros produtos, a questão do secador elétrico, vários outros itens, né, de higiene das mãos foram abordados lá. Aqui o foco foi o protocolo mesmo, né, tanto que a gente nem falou da higiene cirúrgica, porque ele não faz parte do protocolo, aqui com foco na segurança do paciente. Então, é isso. Nesse protocolo a gente vai abordar esses aspectos. Terminamos aqui os protocolos, né, do Ministério da Saúde, os 6 protocolos, foram aí todos completos, a gente conversou item por item dos nossos protocolos, são muito cobrados em prova, tá certo? E eu espero vocês em outras aulas aqui do Gran Curso Online. Um grande abraço. Fala, galera! Agora nós estamos aqui na segurança do paciente na enfermagem, né? Quais são as publicações que envolvem aí a nossa profissão da enfermagem e a segurança do paciente? A gente viu que esse curso ficou assim top de linha. Eu particularmente amei fazer esse curso, segurança do paciente, porque eu fui primeiro abordando de uma maneira geral o tema, pegando os conceitos chaves, a taxonomia da classificação internacional, falamos aí de qualidade da assistência, falamos também do núcleo de segurança do paciente, RDC 36, falamos da RDC 63, o artigo 8º que fala de segurança do paciente, falamos do Programa Nacional de Segurança do Paciente, que foi a portaria que fala do Programa Nacional a 529 de 2013. Então, fizemos um curso bem completo de segurança do paciente, mas não poderia deixar de falar também dos 10 passos pela segurança do paciente do Corém de São Paulo e as 12 estratégias
da segurança do paciente do COFEM, né, do Conselho Federal. Então, esse bloco nós vamos aqui utilizar com essa finalidade. A gente vai citar esses nossos protocolos, tá? E vamos aqui fazer uma conexão dos termos do que está nos 10 passos, do que está nas 12 estratégias, e mostrando para vocês como que isso pode cair em prova, porque assim, os 6 protocolos do Ministério, eles não incluem de forma específica aqui, né, como a gente está falando nesse passo da enfermagem, o uso da tecnologia, a questão do paciente pela sua segurança, não inclui aqui a questão de hemocomponentes de forma específica, os cuidados que a gente tem que ter com hemocomponentes, né, erros de medicação, então esses tópicos aí, erros de medicação a gente tem, né, no protocolo, a gente já falou, mas no contexto geral aqui da enfermagem, é importante a gente também destacar isso com vocês, tá certo? Fiquem atentos, além desses 2 manuais que a gente vai mostrar aqui, apresentar para vocês, nós temos outros manuais de segurança do paciente que envolvem a enfermagem, né? Então, olha aqui pra gente, segurança do paciente na enfermagem, eu tenho os 10 passos pela segurança do paciente, é lindo esse manual, muito legal, é o manual de 2010, tá? Da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, Rebraensp, muito importante essa instituição, né, que tem aí feito materiais muito legais pra gente. Então, nesses 10 passos, eu tenho a identificação do paciente, que é protocolo do Ministério, né? Cuidado limpo, cuidado seguro, higienização das mãos, que é um dos protocolos do Ministério. Aqui não, catéteres e sondas, conexões corretas, né? É um passo diferente, com foco aqui na enfermagem. Cirurgia segura, é um protocolo, né, do Ministério da Saúde. Sangue e hemocomponentes, administração segura. Também ele não é um protocolo de forma específica lá do Ministério, né? Paciente envolvido com sua própria segurança, comunicação efetiva. Assim, esses itens estão, por exemplo, citados no cuidado do plano de segurança do paciente, na RDC 36, mas nesses 6 protocolos que a gente destrinchou aqui do Ministério, não está incluído esses itens. E aqui a gente vai abordar esses itens também para ampliar o nosso leque de conhecimento, tá? Prevenção de quedas, tá? Prevenção de úlcera por pressão, que a gente sabe que o nome é lesão por pressão, né? O nome mais adequado. Inclusive, a nota técnica da Anvisa 3 de 2017 já trocou esse nome, né? E segurança no uso da tecnologia é aquilo que também não está nos nossos protocolos do Ministério. Por isso é importante a gente abordar aqui dentro da nossa aula para o curso ficar bem completo, tá? Além desse manual de 2010, eu tenho esse de 2013, tá? Esse aqui é de 2013, da Rebraensp também, Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, publicado pelo COFEM. O COFEM também tem lá na sua biblioteca, né? Na verdade é da própria Rebraensp, mas o COFEM, ele tem lá como referência do estudo, né, do nosso tema, né, de segurança do paciente, essa nossa publicação, tá? Então é da Rebraensp, Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente também. Nessas estratégias, eu tenho aqui essas 12, e aí eu pintei de vermelho aquilo que é diferente do que está nos 10 passos de 2010, tá? Então, eu tenho higienização das mãos, identificação do paciente, comunicação efetiva, prevenção de queda, prevenção de úlcera por pressão, uso seguro de dispositivos intravenosos é tipo conexão aqui segura, né, que tem a ver ali com o protocolo dos 10 passos, né, a questão de ligar ali a dieta na sonda, né, o medicamento venoso no acesso venoso, procedimentos cirúrgicos seguros, é a cirurgia segura, né, administração segura de sangue e hemocomponentes, é o 5º passo lá dos 10 passos, uso seguro de equipamentos é igual a que o uso seguro de tecnologia, que a gente acabou de ver aí nos 10 passos, paciente parceiros na sua segurança do paciente aí, né, focado no próprio paciente, e formação de profissionais da saúde para a segurança do paciente, que é uma das estratégias que não são citadas de forma direta nos 10 passos e que aqui entra como estratégia. Então, a nossa questão, gente, pode cair simplesmente quais são os 10 passos para a segurança do paciente. São esses aqui, tá? Ou pode cair na nossa prova quais são as 12 estratégias para a segurança do paciente. E aí, vai usar esses termos aqui relacionados, tá? Todos os 2 materiais são materiais aí de referência para a gente. Além desses, dentro da segurança do paciente na enfermagem, nós temos também esse específico de erro de medicação,
tá? E a gente, no curso de farmacologia, destrinchou ele totalmente, tanto esse quanto esse, uso seguro de medicamentos. Então, no curso de farmacologia, você vai encontrar esses dois aí, bem aprofundados, no finalzinho lá do curso, falando de erros de medicação, tá? No curso de farmacologia, por isso que nessa aula de segurança do paciente, eu não vou destrinchar esses manuais aqui para vocês. A gente vai falar só dos 10 passos e as 12 estratégias, e mesmo assim de forma bem objetiva, porque o foco aqui vai mostrar para vocês que é pegar os passos que a gente não falou nos protocolos. Aquilo que já está nos protocolos, a gente vai passar um pouco mais rápido, e aquilo que não falou no protocolo, como o componente, né, questão do uso da tecnologia, então esses aí, paciente pela sua segurança, nós vamos gastar um tempinho mais. Identificação do paciente, cirurgia segura, tudo isso vai estar repetindo aquilo dos protocolos do Ministério, tá? Então é importante que a gente tenha essa intenção aqui já clara com vocês, para que vocês entendam que o foco maior dessa disciplina aqui de segurança do paciente, no finalzinho aqui da questão do foco na enfermagem, é trazer um olhar daquilo que não está aí associado aos protocolos básicos, tá certo? Então, beleza. E a recomendação de assistir a aula de farmacologia desses outros que envolvem a questão de erro de medicação, tá? Ok, vamos já mostrar uma questão para você dizer assim, eita, eu já estava achando que isso não tinha importância, professora, mas ó, é com essa intenção que eu estou trazendo essa questão, para você dizer cai, tá bom? Então, a FCC, por exemplo, que é uma banca paulista, né, assim como a FGV, são bancas que podem aí continuar usando esses protocolos, tá? Esses manuais aqui. Então, vamos lá, FCC 2015. Atualmente, a melhoria da segurança do paciente, da qualidade da assistência à saúde, tem recebido atenção especial no âmbito global. Nesse contexto, o Corém de São Paulo e a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, a REBRAENSP, elaboraram uma cartilha contendo 10 passos para a segurança do paciente, no qual, dentre eles, destacam-se prevenção de queda e atendimento domiciliar. Não tem a questão do atendimento domiciliar. Preste atenção porque tem um manual da Anvisa específico que fala da segurança do paciente na atenção domiciliar, tá? Mas aqui nesses passos da REBRAENSP e do Corém de São Paulo, eles não abordam isso, tá? Identificação do paciente e paciente envolvido com sua própria segurança. Então, ok, tem identificação do paciente? Sim. Tem paciente envolvido com sua própria segurança? Também. Então, aqui está certo. Utilização de tecnologia inovadora e cirurgia em local correto. O nome do passo é cirurgia segura, né? E o uso de tecnologia não é inovadora, o uso da segurança, né? Aqui é associado à tecnologia. Acolhimento e comunicação transparente. Não, comunicação efetiva e não tem acolhimento. Participação da família, né? Higienização das mãos, sim. Então, letra B, o nosso gabarito. Observe que esses protocolos foram, então, aqui abordados em prova. E não foi somente essa vez, tem outras questões que envolvem isso. No passo 1, é aquele que traz para a gente a identificação do paciente, tá? Então, identificação do paciente, o manual do Corém de São Paulo, ele é dividido em medidas sugeridas e pontos de atenção, tá? Então, ele vai ter lá, quem tiver interesse, tá na internet, tá até o link aqui também para você achar, você pode ler e esmiuçar com mais detalhes, né? A gente vai trabalhar de forma bem objetiva para aquilo que é importante tanto para as provas, quanto aquilo que também não foi falado quando conversamos em relação ao protocolo específico aí, do Ministério da Saúde, tá? Por exemplo, aqui, ele não vai falar da cor da pulseira ser branca, como o manual do Ministério lá, o protocolo do Ministério recomenda que a pulseira seja branca, tá certo? Nesse aqui, no outro, de 2013, ele fala da pulseira branca. Enfatize a responsabilidade dos profissionais na identificação correta dos pacientes. Incentivar o uso de quantos identificadores? 2. Igual a gente viu lá no protocolo também do Ministério, né? Para confirmar a identidade. Em pediatria, recomendado também o nome do uso da mãe, o uso do nome da mãe. Padronizar a identificação do paciente na instituição de saúde, como os dados a serem preenchidos, o membro para posicionar a pulseira, ou colocar a etiqueta de identificação, o uso de cores para identificar risco e placas no leito. Protocolo de identificação com abordagem aqui para pacientes com identidade desconhecida, em coma, confuso, também deve ser feito para ver como que vai ser feita essa identificação. O Ministério também falou disso, né? Desenvolva formas para distinguir pacientes com o mesmo nome, por exemplo, não colocar junto,
né? Fazer ali uma forma de marcar essas prescrições com mais ênfase, né? Encorajar o paciente e a família a participar das fases do processo de identificação, explicando a importância. Identificar frasco de amostras de exame na presença do paciente, com identificações que permaneçam nos frascos durante as etapas, tanto pré-analítica, quanto pós-analítica. Não sei se você lembra desses conceitos que a gente usou lá no curso de procedimentos de enfermagem, na parte de coleta de materiais para exames, né? Onde a gente viu que pré-analítica é a coleta do material, onde a enfermagem participa muito disso, né? Coleta de exame, de urina, gasometria. E aí, a fase analítica é quando vai para o laboratório para poder ser ali avaliado. E a fase pós-analítica é o laudo do exame e a entrega para o paciente, tá? Então, todos esses pontos aí de exames, eles podem gerar erros. Então, a gente tem que identificar adequadamente para que a gente não tenha erros nesses processos, tá? Confirmar a identidade do paciente na pulseira, na prescrição, no rótulo do medicamento, do hemocomponente, antes da administração. Verificar rotineiramente se a pulseira está íntegra, se os dados estão visíveis. Desenvolver estratégia de capacitação para identificar o paciente e a checagem da identificação de forma contínua. Aqui são medidas sugeridas, aí ele vai para o ponto de atenção. Nos casos em que a identidade do paciente não está disponível na admissão, e quando não houver a informação do nome completo, poderão ser usados o número do prontuário e as características físicas mais relevantes, incluindo raça e sexo. Isso aqui, gente, está também no manual do Ministério, e na hora que eu falei isso para vocês, eu falei, gente, isso aqui é importante, viu? Porque eu mesmo não entendo isso como lógico na minha cabeça, tá? Usar características físicas como sexo e raça associado ao número do prontuário para identificar pessoas aí não identificadas, por exemplo, que chega na emergência, né? Teve um acidente de carro, não achou o documento dela. Então, na minha cabeça, não é lógico. Na de vocês, é lógico. Se for, tudo bem. Se não for, coloca no caderno. Tudo que não é lógico e que você, na hora da prova, poderia ficar na dúvida, é aquilo que deve para o seu resumo, tá? Serviço deve definir o que deve acontecer se a pulseira de identificação estiver danificada ou removida, ou de forma ilegível aqui. O registro dos identificadores do paciente pode ser impresso de forma digital ou manuscrito. Ele permite o manuscrito aqui, tanto aqui quanto no manual do Ministério, tá? Desde que seja feito com letras aí visíveis, tá? Letras de forma, letras com tamanho adequado para poder conseguir enxergar. Pacientes que não podem usar pulseira, como por exemplo politraumatizados, mutilados, queimados, o serviço de saúde vai fazer um protocolo específico para explicar isso. O manual listado lá pelo COFEM, que também é da Rebraensp, né? Ele vai trazer pulseira na cor branca para identificação do paciente, porque os 10 passos não fala dessa pulseira na cor branca, mas o protocolo do Ministério fala, e esse do COFEM, que foi aquele que eu mostrei a foto lá junto, né? Das 12 estratégias, ele fala. Eu identifiquei como COFEM, porque eu peguei lá no site do COFEM, mas ele é da Rebraensp também, tá? De 2013. Enquanto os 10 passos aqui é de 2010, tá? Pulseira, ele recomenda a cor vermelha para alertar que o paciente tem alergia. E na cor amarela, quando o paciente tem risco de queda, tá? Outro passo, que é aqui o primeiro desafio global, e a gente conversou bastante, né, no protocolo de higiene das mãos, é o cuidado limpo e cuidado seguro. E aí ele vai falar do que fazer em relação à lavagem das mãos, a questão do uso do álcool, né, nunca usar simultaneamente as duas ações, né, isso aqui está de negrito para a gente chamar a atenção, reforçando novamente. O uso da luva não substitui, na ausência de pia, use o álcool. Aqui eu estou passando um pouco mais rápido porque a gente detalhou bastante aqui esse protocolo, tá? E orientar o paciente e a família a solicitar que os profissionais higienizem as mãos, tá? Isso aqui é muito feio se a gente esperar que o paciente cobre a gente isso, né? Então, é importante que a gente tente aí fazer isso de forma antecipada. Com relação ao outro passo, catéteres e sondas, esse não está no protocolo do Ministério, tá? Então, aqui, orientar os pacientes e familiares a não manusear os dispositivos, não devendo realizar conexão ou desconexão, e que sempre solicitem a presença do profissional de enfermagem, tá? Para poder ajudar e fazer essa atribuição. Identificar catéteres arteriais, venosos, peridurais e intratecais
com cores diferentes para garantir o manuseio seguro. A Nussara, a gente lembra que tinha umas tagzinhas, né, de adesivo para a gente colar em relação à PAM, né, a pressão arterial invasiva, em relação à pressão arterial, o catéter aqui endovenoso, o catéter peridural, né, em relação à analgesia do paciente. Ele vinha muito do primeiro estágio, que é lá da UTI, né, com esses dispositivos já instalados, né. Na unidade de internação a gente não tinha tanto dispositivo assim associado, normalmente era só o acesso venoso, a bomba de PCA aí, né, que ficava mais atrás mesmo, e raramente tinha o paciente aí cirúrgico com sonda, né, eram poucas cirurgias que tinham sonda nasointeral associada, mais a cirurgia, por exemplo, de ampliação vesical, mas aí são conexões que precisam estar bem separadas, uma para a parte de cima, né, no caso aqui das dietas, e outra para a parte de baixo do paciente, que são aqui relacionados aos acessos venosos, para que a gente não tenha esse risco de conexão errada. Evite a utilização de injetores laterais nos sistemas arteriais, venosos, peridurais e intratecais, porque isso a gente pode colocar uma coisa num lugar pensando que é em outro. Realize a higienização das mãos antes de manipular os sistemas. Fazer a desinfecção dessa conexão dos catéteres com solução antisséptica, alcoólica e gase por 3 vezes com movimentos circulares. Então, onde tem número tem questão, né? Então, essa desinfecção 3 vezes, e toda vez que eu vejo esse termo, ou desinfecção ou antissepsia, eu paro. Peraí, na pele, antissepsia. No material, desinfecção. Então, isso aí também é pegadinha de prova, fiquem atentos a isso, tá? E aqui ele fala em 3 vezes. Verifique todos os dispositivos, desde a inserção até a conexão, antes de realizar as reconexões, desconexões ou administração de medicamentos e soluções. Então, vou fazer a administração de uma nutrição enteral. O paciente está lá cheio de acesso central, está com a pressão arterial invasiva, está com a analgesia controlada pelo paciente com o catéter peridural, está com a sonda nasointeral. Então, peraí, cadê? Essa sonda sai daqui, vou caminhando até o final. Ah, tá, a conexão da sonda está aqui, ok. Vamos ali fazer essa conexão correta. Então, essas conexões, desconexões aqui, reconexões, é um momento em que há risco de erros. Então, a gente precisa atentar para isso, tá? Posicionar o sistema de infusão, equipo, bureta, extensão, em diferentes sentidos, como infusões intravenosas posicionadas para a porção superior do leito, no sentido da cabeça do paciente, e sistema de infusão de dieta na porção inferior, no sentido dos pés. Então, aqui é o exemplo que ele está dando, né? Ou você protocola para cima uma coisa e para baixo outra, ou diferente, tá? Então, isso aqui é uma forma de sugestão, né? Medidas sugeridas, tá? Então, relacionada aqui a esse nosso tipo de material. Porque, por exemplo, se eu tiver com a dieta aqui no nariz enteral e o acesso cá no meu braço, a lógica é que fique para cima a da dieta e para baixo o do acesso, né? Porque o acesso está mais para baixo e a dieta está para cima, né? Agora, se for aqui a sonda nasointeral com o catéter central em jugular ou subclávia, então a gente pode aí usar de estratégias para botar um para cima, outro para baixo, de forma aí, como ele está falando aqui no exemplo, tá? Realize a passagem de plantão entre turnos e entre unidades de internação com dupla checagem das conexões dos dispositivos. Também ele vai recomendar aqui o uso de padronização de seringas específicas e sistemas de infusão com conexão Luer-Lock, que é aquelas que a gente roda, né? Eu até botei aqui a fotozinha, em vez de só em caixa, para administração de medicamentos por via oral ou por sonda enteral. Utilize somente a equipe de coazul para infusão de dieta enteral, porque aí a gente já tem aí uma forma também de prevenção, tá? Identifique a bomba de infusão na qual a dieta está sendo administrada. Lembre-se de que toda instituição deve fornecer capacitação para o uso de novos dispositivos. Então, pego lá a bomba que está correndo dieta e coloco dieta, né? Porque é a mesma bomba que a gente usa aí para infundir outras coisas. Então, a gente tem que separar o que está na dieta com o que está em outras infusões aí, mostrando a dieta com o nome lá. Priorize a escolha do catéter, sonda e seringa desenvolvida com dispositivo que previnam conexões incorretas e contribuam para a segurança do paciente. Incentive o paciente e seus familiares a participar
da confirmação dos medicamentos e soluções que serão administrados, a fim de assegurar a infusão correta durante os cuidados domiciliares e nas instituições de saúde. O manual da Hebraenspre, lá citado e referenciado no site do COFEM, ele traz o nome desse protocolo, uso seguro de dispositivos intravenosos, tá? Ele está lá no site do COFEM, como a gente botou o link para você. Certificar-se de que é a via certa para o medicamento certo, ambiente bem iluminado, separar os sistemas de infusão, por exemplo, posicionar os sistemas de infusão intravenoso na porção superior do leito e os de infusão de dietas enterais próximo à porção inferior do leito. Você está vendo que aqui, nesse outro manual de 2003, ele fala o contrário? Ele fala infusão intravenosa na parte superior. E, não é a mesma coisa, ele falou igual ao outro. Posicionar os sistemas de infusão intravenosa na parte superior e os de infusão de dieta enteral próximo à porção inferior do leito, né? Então, aqui ele falou a mesma coisa do que tá, até porque é a mesma instituição, né? Deixa eu só ver aqui direitinho. Infusão intravenosa para a superior e o acesso aí da dieta para a parte inferior em relação ao sentido dos pés, tá? Eu, sinceramente, não consigo entender bem essa divisão, porque a dieta está aqui na nutrição enteral, né, na parte superior do paciente, né, tá lá no nariz do catéter, mas enfim, é como está escrito, é como vai para a prova que está aqui, tá? Mas fiquem atentos a isso, até porque na minha cabeça é antilógico, talvez na de vocês também sejam, né? Então, tudo que é antilógico a gente bota aí no nosso caderninho, tá? Cuidado. Orientar pacientes e familiares sobre a administração da dieta por via enteral e o risco de uma conexão incorreta. Desinfecção das conexões, a gente já tinha visto isso no outro protocolo, né? Aqui ele fala de clorexidina, iodo, solução com iodo ou álcool. A gente usa normalmente o álcool para desinfecção, tá? Dentro desses dispositivos seguros, nesse manual que chama de estratégia, né? O outro chama passo, aqui chama de estratégia. Ele traz a questão de barreira de proteção em relação ao uso de EPI, tá? Então, o uso de precaução máxima de barreira para o catéter central de inserção periférica, PIC, que é passado aí pelo enfermeiro, né, também, treinado, onde ele coloca para usar gorro, máscara, avental estéreo, luva estéreo e campo estéreo para cobrir todo o corpo do paciente, que é aqui chamado de máxima barreira, o uso de todos esses EPIs para todo mundo que está ali envolvido no procedimento de passagem de catéter central, tá? Não só o catéter central de inserção aí, jugular e subclávia, como também o de inserção periférica. Ele chama essa atenção e quis colocar isso para a gente de resumo aqui. E aí ele traz em relação ao catéter venoso central o que a gente chama de pacote de medidas, que é o Budley, né? Quais são essas 5 medidas aí importantes para a prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde nesse contexto? Higienização das mãos, precaução máxima de barreira na inserção do catéter, que é justamente esses EPIs aí a serem utilizados. Antisepsia da pele, ele recomenda com a clorexidina, e aqui seria alcoólica. Escolha do melhor local para inserção do catéter, evitando quem, gente, a femoral, tá? Porque está mais associado com infecção. Reavaliação diária da necessidade do acesso com a pronta remoção dos catéteres que já estão aí desnecessários. Aí ele vai falar um pouquinho sobre a flebite. Eu achei interessante porque até agora, nenhum do material que a gente usou, nem esse de conexão de passos do Corém, citou a questão dos itens relacionados à flebite. E esse aqui ele vai citar não só a questão de identificar a flebite, como também a questão de ver os graus da flebite. Então, nós vamos aqui verificar esse item de forma muito importante. Eu já vi cair isso em prova, então eu quero chamar a atenção para você nesse tópico aqui, tá certo? Então, estratégia 7, uso seguro de dispositivos intravenosos, nesse manual lá do site do COFEM. Então, a gente vai identificar precocemente a flebite e registrar a evolução desse evento adverso, que ele vai chamar de evento adverso, né, aquilo que não deveria ter ocorrido, ao longo da hospitalização do paciente. E ele vai categorizar em graus a questão dessa flebite. Então, o grau 0 tem a flebite, mas não tem sintomas. O grau 1 tem o eritema na inserção do catéter, com ou sem dor. Então, a palavra-chave para o grau 1 é eritema. O grau 0 é ausência. O grau 2, dor no local de inserção do catéter, com eritema. Então, tem dor,
mais eritema e ou edema. O grau 3, que eu esqueci de negritar aqui, ó. O grau 3 tem aqui dor no local, eritema e ou edema, e já acrescenta o endurecimento de um cordão fibroso palpável. Então, pega as palavras-chave aqui, gente. O 0, ausência. O 1, eritema, com ou sem dor. O 2, tem a dor, tem o eritema e ou edema. O 3, já tem aqui o endurecimento de um cordão fibroso. E o 4, dor no local, eritema, edema, endurecimento e cordão fibroso palpável maior que 1 centímetro de comprimento, já com drenagem aqui de secreção purulenta, tá? Então, aqui nós vamos ter os 5 graus, né? Porque se você considerar, tem o 0, 1, 2, 3 e o 4, cada um com um avanço relacionado a sinais e sintomas. Enquanto o 0 é ausente, o 1 é eritema, o 2, dor, eritema e ou edema, o 3 já entra aí o endurecimento do cordão fibroso e o 4 entra o endurecimento maior que 1 centímetro ou aqui é a questão da drenagem purulenta, tá? Então, guarda isso aqui, é importante, bota aí no seu caderninho, beleza? Vamos aqui para uma questão da COSEAC, Universidade Federal Fluminense. Considerando-se os processos básicos de cuidado de enfermagem para a promoção de segurança do paciente, recomenda-se sempre utilizar idade, sexo, diagnóstico, número de leito ou do quarto para identificar o paciente? Não. Né? A gente tem aí, por exemplo, número de leito não recomendado, número de quarto para identificação, tá? O sexo também não, mas quando o paciente é sem identificação, a gente vai usar ali também o sexo e as características físicas, né? Então, em alguns casos, ele entra. B. Que antes de desconectar o sistema, se realize a desinfecção das conexões de catéteres com solução antisséptica, alcoólica e gases, né? Então, ok, 3 vezes a gente vai passar aí essa nossa limpeza, né? Essa desinfecção. Utilizar somente a equipe transparente ou da cor verde nas infusões de dietas enterais. Você vê que nitidamente ele pegou o material do Corém de São Paulo aqui, né? Em relação a esse nosso protocolo, tá? Ele usa os termos iguais, então ele não está usando a referência de Ministério da Saúde aqui. No caso da dieta, a gente tem a cor azul, tá? Da equipe da dieta. O uso de luvas para substituir a necessidade de higiene das mãos não substitui. Que antes e após a realização de procedimentos, lave-se as mãos com água e sabão, ou com antisséptico, ou as higienizem com a formulação iodada. Não, a formulação é alcoólica e não de iodada, né? Em relação à fricção. Beleza? Letra B, o gabarito. Próximo passo é um bem batidinho da gente aqui, fizemos alguns blocos sobre isso, né? Que é o segundo desafio global, cirurgia segura, né? Então, aqui a gente tem os 3 momentos da lista de verificação. O objetivo desse protocolo, fazer a cirurgia do procedimento exato que é para fazer, no local certo, no paciente certo, né? E aí, esse protocolo, de forma mais objetiva, a gente vai abordar aqui, porque já falamos bloco específico do protocolo, né? Estimular a comunicação eficaz entre os membros da equipe, a identificação do paciente, em relação aos dados do prontuário, se é desse paciente, se os exames estão aí disponíveis, confirmar os materiais imprescindíveis para realizar o procedimento, se já estão na sala, desenvolver a lista de verificação com as etapas, por exemplo, lista de montagem de sala cirúrgica, lista de conferência dos documentos em prontuário, lista de verificação do carrinho de anestesia. Aqui, uma ação bem específica da enfermagem, né? São listas diferentes daquela lista de verificação da OMS, que está aqui embaixo, tá? Essas listas aqui é de segurança em relação às ações meio que administrativa mesmo, né? De não faltar esses materiais aqui. Estimular a cultura de segurança do paciente, implantando a lista de verificação recomendada pela OMS, que é aquela dos 3 momentos, né? Antes da anestesia, antes da incisão e antes do paciente sair da sala, né? E aí essa lista ele traz aqui com os nomes relacionados a checar antes, SINGIN, que é realizar antes da indução anestésica, checar antes, TIM-OUT, que é aqui
realizado antes da incisão da pele, então imediatamente antes, checar antes, chin out e sing out, associado a checar depois, que é aqui antes do paciente sair da sala de cirurgia, tá? Às vezes esses termos em inglês, eles vêm na nossa prova também, tá? Tem prova que já cobrou isso. Confirmação do paciente, envolve aqui a primeira fase da lista de verificação, a gente bateu bastante nessa tecla, né, gente, quando falou de cirurgia segura. Então, tem aqui a confirmação do paciente do procedimento e do termo de consentimento. O consentimento aqui é importante. A demarcação do local, chamamos bastante sua atenção para isso. Segurança da anestesia, tá? Também chamamos atenção para a oximetria, alergia, verificação de dificuldade da ventilação, que tem a ver também com a segurança da anestesia, né? Avaliação de possíveis perdas sanguíneas, a gente até chamou a atenção que o risco de perda sanguínea para o adulto, por exemplo, maior que 500 ml, né? A criança 7 ml por quilo. Em relação aqui à criança, são valores aí para serem memorizados. Antes da incisão, a gente vem ali para os pontos críticos, confirmação dos membros, cada um se apresenta, confirma o paciente, o local da cirurgia novamente, verificar o ponto crítico da enfermagem, da anestesia e aqui do anestesista e do cirurgião. Na enfermagem, os pontos críticos que envolvem esterilização de material e se os equipamentos estão todos ali. O antibiótico profilático nos 60 minutos, aqui a gente está só revisando, porque a gente já estudou isso, né? E a realização de exames ali presentes também, que se demandar necessidade, a gente tem que verificar se já estão todos lá na sala. Checar depois, que no caso é depois da cirurgia, mas é antes dele sair da sala, confirmar o procedimento, conferir material, compressa, agulha, instrumental, confirma a amostra se está bem identificada, anota e encaminha se tiver algum problema e cuidados relacionados aí ao pós-operatório para a sala de recuperação, tá? Solicitar uma pausa nas atividades para fazer as etapas dessa lista, isso em voz alta, registrar no prontuário que foi feito aqui o procedimento de verificação e os profissionais que estavam. Passei rapidamente porque é um passo que a gente, ralou bastante nele aqui, detalhou tudo, né? Até cada item dessa lista aqui a gente foi destrinchando, né? Agora a gente vai para um passo que a gente não conversou ainda sobre ele, que é o passo relacionado a cuidados com a administração de hemocomponentes, tá certo? É um assunto muito importante de ser aqui destrinchado, tá? Tem aula própria para isso, que vai ser aí abordado o assunto de assistência de enfermagem e hemoterapia. Aqui o foco é esse assunto na segurança do paciente, tá? E nós vamos para o próximo bloco para a gente estar conversando desse passo 5 até o passo 10 e também as duas outras estratégias do outro manual, porque a gente está trabalhando junto aqui essas recomendações, né, relacionadas aqui à segurança do paciente da Rebraensp, que traz para a gente muito detalhe importante. Como vocês podem observar, as questões que a gente tem colocado aqui são exatamente aquelas que as bancas têm utilizado esses materiais, tá certo? Então vamos comigo daquele jeitinho que eu amo, gente, modo turbo ativado.